José Estevão Eduardo de Souza José Estevão, edição do Centenário, Livraria Moreira Editora Porto, 1909 Eduardo de Souza José Estevão, edição do Centenário, Livraria Moreira Editora Porto, 1909 Tipografia a vapor de Arthur José de Souza e Irmãos 66. Largo de S. Domingos, 67 15 anos depois passa o primeiro centenário de José Estevão e a sua terra natal celebra-lhe com festivas a comemoração de glória. Era do seu dever. Era de honra sua. Eis porque também sai agora a lume a reprodução segunda de essas sinceras e desataviadas palavras que uma vez, por ocasião das últimas festas comemorativas do grande tribuno, o signatário deste opúsculo teve ensejo de pronunciar no teatro aveirense. Foi no radioso e, para ele, inolvidável sarau de 13 de agosto de 1894, tão cheio de guelas e de esplendores, e em que a única nota discordante, gentilmente perdoada pela benevola assistência, foi precisamente devida à palavra pálida e sem louçanias do efêmero e arrojado orador que ele apareceu, nem ele já se lembra bem como, a dizer de José Estevão e da sua grande eloquência. É, pois, esta reedição, agora que passa o centenário do tribuno, do mesmo passo que uma oportuna homenagem, como que também uma espécie de publicação póstuma feita por quem, como orador, há muito já se deu por definitivamente morto. Sobre o seu nome oratório, fruste e fugaz, caiu com justiça e, porventura, com piedade, a irremovida, a grossa, a pesada terra do esquecimento. Felizmente para ele. Felizmente para os outros. Todavia, se requintes literários e movimentos oratórios, como conspicuamente se dizia nos bons tempos em que o ominoso e erudito Figueiredo Coimbrão dos Lougers Electos empunhava com gravidade a férula didática de canonista supremo em coisas de eloquências e de retóricas, não caracterizam nem valorizam a parlenda que adiante se reproduz, tem ela, no entanto, o mérito único da sinceridade na emoção e do desassombro nas afirmações que contém. Porque, se para o orador foi um acto de audácia, só desculpável pela temeridade da juventude, apresentar-se a falar em público no lugar e nos termos em que falou, não foi menos um ousado gesto de coragem cívica a balançar-se a dizer o que disse e quando o disse em plena ditadura e franco com a agravante de pouco tempo ser volvido ainda sobre o sangrento e malogrado movimento político do Porto que o arrastara ao pretório, e do pretório à prisão. Demais era ele um aluno militar e, como tal, sujeito a regulamentos especiais, aliás então bem mais baninos do que esses outros, verdadeiramente draconianos, que ora para a revigoram como doutrina legal. Eis aqui os títulos pelos quais essas páginas que adiante vão impressas ainda hoje são muito gratas ao autor, e o principal motivo por que ele as reedita, concorrendo assim mais uma vez com o seu modesto tributo para a glorificação do portentoso tribuno liberal. Publicadas pouco depois em opúsculo, completamente esgotado e esquecido já, essas páginas, desvaliosas como são e como desvalioso ao tempo era ainda hoje o seu autor, nem por isso a ditadura de então deixou de procurar molestá-lo, sob a falsa denúncia a fiche-o, de ele haver proferido o seu discurso,
se assim se lhe pode chamar, N1, comício republicano. Por esse motivo foi ele chamado a Lisboa à presença do comandante-geral da Armada. Era assim que então se dizia o vice-almirante Baptista de Andrade que, depois de o ouvir, o mandou tranquila e amavelmente em paz, quando se inteirou de que o feroz tribuno para o qual se lhe insinuavam as fulminações das suas reprimendas ou procedimento mais grave ainda, se limitara, no pleno uso do seu direito e sem agravo da disciplina, a tomar parte em um sarau literário musical promovido por uma comissão de que era presidente o governador civil de Aveiro e ao qual este mesmo presidira, sendo até, por signal, o primeiro a felicitar calorosamente o orador pelo seu discurso, sem dúvida impulsionado em esse acto cortês mais por um requinte de benevola gentileza, do que por quaisquer problemáticos maritos oratórios que em ele vislumbrasse. Os tempos eram ainda então um pouco diversos dos de hoje, como se vê, e os homens em evidência nos meios políticos, algo mais toleráveis, em regra, na sua estatura mental e moral do que a grande maioria dos de agora. Se até os próprios rapazes das escolas os do ultimatum, os de essa geração acadêmica a que o autor pertenceu eram todos mais ou menos como ele, desinteressados, desempenados, entusiastas, irreverentes, sacudidos por frêmitos de naruços, susceptíveis dos mais ousados movimentos, como dos mais tresloucados dísporites. Se até pensamos muito a Sírio em organizar um batalhão acadêmico que fosse expulsar os ingleses do Xinji, começando mesmo a fazer-se uma inscrição especial, que mais avante não foi pela sensata intervenção do governo. Sem dúvida, que éramos todos ingenuamente patriotas e candidamente democratas. Novos, muito novos que então éramos, seguramente. Mas já tínhamos devorado todos os grandes românticos, e, se na nossa alma vibratil encontrar um eco apaixonado a inspirada canção Alacre de Mimi, também o nosso coração palpitará ardentemente com os eixos inflamados de Enjolras, soberbo e loiro, juba ao vento, trepando por entre fumo e balas ao alto da barricada. Novos, muito novos que então éramos, seguramente. Mas conhecíamos todo o movimento literário, científico e artístico contemporâneo. Poderíamos ignorar, porventura, não poucas vezes, as lições estopantes dos compêndios da aula, mas o que, com certeza não ignorávamos, eram as mais modernas estrofes de Moraes e Verlaine, toda a obra poética dos parnasianos, os poemas marmoreus de Leconte de Lisle, e as rimas acirrantes e esplêndidas de Baudelaire. Os nomes de Flaubert e dos Goncourt não saíam das nossas bacas, em uma encantação perene, e era com uma ansiedade viva, com um fervor religioso, que aguardávamos os volumes mais recentes de Bourget e do Dé e da galeria gigantesca dos Rougon-Macquart. Germinal desabrochara e florira para nós em um sinai de fulgurações e assombros. Novos, muito novos que então éramos, seguramente. Mas entre nós havia, e em não pequena cópia, quem folheasse febrilmente todo o pensamento contemporâneo: os filósofos, os sociólogos, os naturalistas. A antropologia e a pré-história tinham, nos nossos grupos, ferventes cultores. Fundávamos associações científicas, como essa que se formou sob a invocação do nome glorioso de Carlos Ribeiro.
Tínhamos revistas literárias e revistas de ciências, e redigíamos jornais de combate. Eram da nossa sorte para só falar dos mortos poetas como Antônio Nobre, publicistas e etnografistas como Rocha Peixoto, jornalistas como Higino de Souza. Por isso o brusco advento da República Brasileira fora para Paraguai todos nós uma revelação e uma iniciação, gerando a esperança que nos inspirou e acalentou quando a afronta do ultimatum inglês nos feriu até ao coração e nos pungiu até as lágrimas até a cólera. E vibramos, e protestamos, e actuamos tão intensamente que seduzimos e atraímos até nós, como guias e como balsões de redenção e luz, poetas e pensadores formidáveis, como Antero e Junqueiro. Novos, muito novos que então éramos, seguramente. Mas já as farpas haviam sido a nossa Bíblia. Com elas aprenderamos a zombar dos nossos grandes homens que então ainda davam as cartas na sociedade e na política. Com elas havíamos lobrigado, dentro dos seus vultos majestosos e imponentes, a estopa mísera e ridícula que os enchia e atufava. O essa tinha-nos modelado e descoberto já também, com a sua subtil arte incomparável de ironia e beleza, o conselheiro Acácio esse Cibolo, que nós víamos irreverentemente em toda a parte e em todos os grandes lougers, perseguindo-o com a nossa troça implacável, com a nossa galhofa insultante e cruel no parlamento, na burocracia, na cátedra e no jornalismo. Ai de nós! Ai de nós! Que vamos envelhecendo e que todos pouco mais ou menos então assim fomos, vibrantes e combativos, vivendo no azul dos grandes ideas, nutrindo-nos, cheios de crença, de todas as espirituais curiosidades luminosas. Ai de nós! Ai de nós! Que assim fomos, quando éramos novos, mas que nada tínhamos de mesquinhos e de subservientes, tendo feito da rebelião um culto e da irreverência uma catapulta. Ai de nós! Que, se temos de chorar hoje a nossa mocidade que lá vai, de reviver-a com os olhos umedecidos de água, é como diz o poeta, volver para trás o nosso olhar plangente, para trás, para os tempos remotos, tão cheios de canções, tão cheios de embriaguez, porque, ai! A juventude é como a flor do lótus que em 100 anos floresce apenas uma vez. Ai de nós! Que, se assim temos de carpir esses dias cheios, belos e irradiantes, não temos felizmente de amaldiçoar, em nenhum arrependimento, os nossos ideas de então, as nossas crenças, os nossos ódios e mesmo as nossas loucuras. Da sua memória ainda hoje vivemos, no seu enlevo ainda hoje nos consolamos, a sua saudade ainda hoje nos inspira. Porque, se somos ainda hoje intransigentemente liberas e firmemente democratas, é porque muito grande foi a nossa esperança e muito vivo o nosso ardor. E ante as gerações que nos sucederão, criadas, como se está vendo, precisamente no culto do conselheiro Acácio ó conselheiro Acácio, o nosso supremo ódio, timoratas, respeitadoras, tementes a Deus e à ordem, genuínas filhas da lei escolar do Ezenar. João Franco e do assambarcamento didático de Loyola e S. Tomás, nós, que nos considerávamos tão pequenos já em face das duas gerações egrégias que imediatamente nos haviam precedido,
forçados somos agora à amarga decepção de termos de nos considerar comparativamente grandes, ao conspecto da miséria que por aí vai de uma mocidade de velhos precoces e calculistas, sem alores, sem norte, sem vértebras, conselheiros inerbes, archeiros por vocação e sacristães indianitos, irmãos de confrarias e confrades de ligas conservadoras, deixando-se arrastar até a ignomínia suprema de acatarem como mentor um velho beato como o Ezenar Samodães e de seguirem docilmente, como a um cornaca, ao festejado e festeiro meu caro Lencastre dos vivas e das viajatas. Que enorme distância moral entre 1890 e 1909. Asterisco, 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 mas agora reparo que já vai longa esta prefação, bem mais longa do que minha intenção era ao traçar-lhe as primeiras linhas. Prolixidades e rabugices, sem dúvida, de quem começa a envelhecer e que só verdadeiramente ainda sente e vibra, ante a desconsolação do presente, com a emotiva saudade do passado que, a cada dia que foge, mais e mais se afunda no ocaso. O leitor benevolo desculpará, porém, o compreensível e perdoável desabafo, tanto mais que, quando os novos hoje se apresentam degenerescentemente velhos, não deve ser de estranhar que, ao menos por honra do convento, aqueles que já atingiram a altura da vida de onde começa a avistar-se a declinação do poente, como que se sintam obrigados a lembrar-lhes o quanto e como foram moços e a mostrar-lhes o quanto ainda de mocidade lhes resta nas bastantes energias. E a oportunidade do Serno Tanério ou de José Estevão é flagrante para o propósito. Dê aí a ressurreição desse discurso que adiante se estampa. Como há 15 anos, na carta ao Dr. Melo Freitas, posso e devo ainda hoje repetir, por minha parte, na actual consagração centenária de José Estevão e perante o movimento liberal que se define e ela testemunha, o que eu então dizia, concluindo não defino a minha atitude confirmo-a. Porto, 17/12/1909. Eduardo de Souza. Ao Dr. Joaquim de Melo Freitas, sintetizando a comissão organizadora do Sarau Homenagem. Meu amigo, se a memória de amabilidades e atições que não mereci, mas que penhoraram a minha gratidão, não impusesse acima de todas as considerações esta dedicatória, bastariam a justificar ao seu nome tão popular e tão querido em Aveiro, a sua límpida tradição de democrata intransigente e os seus incontestáveis talentos de periodista ilustre. Bem sei que, se quiserem apreciar as palavras que adiante seguem através do prisma de merecimentos literários que totalmente as desguarnecem, elas nada valerão, todavia em algum conceito as poderão, acaso, conservar as consciências honestas e os lis corações, se, porventura, em parlendas de esta natureza, de alguma coisa valem sinceridade e desassombro. Proferidas há apenas 4 meses, em período franco de ditadura, talvez que elas nunca mais saíssem à publicidade se a reação política se não acentuasse agora, dando-lhes, portanto, uma oportunidade nova. Circunstâncias especiais, que todos os que me conhecem podem apreciar devidamente, impor-me-iam talvez a conveniência de me acingir a um palavroso e estéril discurso acadêmico, se para isso as minhas apoucadas forças dissem, mas, falando-se de José Estevão, o grande tribuno da liberdade,
o meu coração de patriota impunha-me o dever, que singelamente cumpri, de lavrar um vibrante protesto contra essa regressão triunfante que, dia a dia, se vai afirmando. Felizmente que, no momento em que escrevo estas linhas, são chamados todos os liberas a definir a sua atitude na defesa das liberdades esmagadas. Eu não defino a minha, confirmo-a, creia-me sempre, caro doutor, Porto, 11/12/94. Seu AMUMTOB. Do Eduardo de Souza. Minhas senhoras e meus senhores, há 5 anos, neste mesmo lugar, mergulhado na obscuridade de onde talvez o meu nome nunca deverá ter saído, assistia eu à brilhante glorificação do Filho mais ilustre desta terra, a apoteose magnífica de uma das mais nítidas e mais cristalinas glórias da nossa pátria. Aveiro pagava então a José Estevão a sua dívida de honra e de gratidão, levantando-lhe essa estátua que, lá fora, em um amplo e arrojado gesto, parece atirar aos espaços alguma dessas apástrafes de lava que faziam a maravilha e o assombro de uma eloquência como outra ainda não houve mais. Para aqui, para o lugar em que me encontro agora, destacará então o povo dos seus mais queridos e mais ardentes tribunos, de um dos quais Aveiro se honra e se orgulha, também, por certo, de ser adoptivo berço 2, a tribuna parlamentar enviará uma das suas mais firmes e mais bem merecidas reputações, lustre do foro, mestre na jurisprudência 3, e a arte inimitável da palavra, a fina e perturbante eloquência que seduz e domina como os cânticos mágicos e traiçoeiros das sairinas, aqui pusera a voz mais captivante da moderna oratoria portuguesa. Em Antônio Cândido, meus senhores, na sua ética e eloquência, repassada de um mundano e amável ceticismo, infelizmente desgarrada dos magnos princípios em que os grandes corações e os fortes espíritos se robustecem e se retemperam, encontrou a grande, a extraordinária voz de José Estevão, tão repassada de coração, tão espontânea de sinceridade, tão consciente de justiça, a consagração mais encantadora que palavra de artista pagão entretecer pudera com o néctar dulcíssimo dos deuses e as notas mais harmoniosas que lhe trouxessem os ecos perdidos da já longínqua ágora helênica. Ao enorme orador prodígio o mágico orador artista turibulava então a glória. A Demóstenes morto, mas redivivo nos espíritos e nos corações, dir-se-ia que Esquines porfiara em levantar o monumento mais magnificente na oração a mais ofuscante. Aqui também, meus senhores, o filho de José Estevão, como se já lhe não bastasse a lira, como se o romance ainda pouco fosse para lhe realçar o nome feito de poeta, como se a imprensa se lhe antolhasse ainda campo em demasia estreito para o seu querer sempre inquieto, procurando novos horizontes à sua inteligência insatisfeita, arcando com o peso incomensurável de uma glória herdada, ousou por um momento remexer nos puternos loiros, e da sua oração opulenta ainda eu guardo, senhores, ainda. Guardas vós outros, por certo, a recordação do frêmito entusiástico com que lhe saudamos o arrojo no deslumbramento da vitória. E hoje, meus senhores, hoje, estou eu aqui, na oratoria mesquinho, modesto na inteligência, e, com um nome obscuro, ouso enfileirar-me ao lado de colegas meus que, em Coimbra e no Porto,
conseguiram já aureolar seus nomes em um díluculo brilhante prometedor das mais esplêndidas manhãs no talento e no trabalho. E por que vim eu aqui? Porque me pareceu que esta era uma festa da liberdade, e, como em uma época em que as liberdades vão sendo cerceadas, é perigoso saudar a liberdade e pugnar pelos seus direitos, eu vim aqui. Vim aqui, senhores, porque nos termos penhorantes, impressivos, instantes com que me honrou o imerecido convite de colegas meus nas escolas e vossos conterrâneos, eu quis ver a indicação de um árduo dever a cumprir. Se nos talentos, se nos méritos, eu me reputo dos derradeiros, na sinceridade, na dedicação, com orgulho reclamo um dos primeiros lugares para mim. Por isso é que eu estou aqui. Meus senhores, é nos períodos mais agitados da história dos povos, quando os princípios se degladiam mais rudemente, quando as paixões desencontradas se precipitam na mais acesa luta, ou quando as nacionalidades perigam em alguma de essas crises agônicas de onde surgirá a sua morte ou a sua revivescência, que os grandes oradores, as vozes extraordinárias que dominam e arrastam, que captivam e seduzem, que subjugam mais do que convencem, estrugem também sobre as multidões incertas, levando-as à decisão suprema que determinará a orientação futura. Em essas vozes sem par, que ainda ficam ressoando através dos tempos, quais clangores heroicos de trombeta, mais altos, mais sonoros na amplificação formidável das iras que sem cessar se desdobram e continuam, sente-se palpitar a carne viva das ideias, sente-se correr impetuoso, o quente, o rubro sangue da pétrea. E assim, na Grécia, é a voz severa de Demóstenes que se ergue diante da política absorvente de Filipe. E as belas cidades gregas, as pérolas da Elade, onde pela primeira vez floriu a liberdade, onde o mel divino escorria suavissimamente dos lóbios equentados de Platão, onde a forma atingia a sua mais sublime essência no cinzel perdido de Fídias, e onde Frínia, a beleza suprema, prostrava a seus pés, vencida e deslumbrada, a fria e severa justiça, as belas cidades gregas que as primeiras foram que inspiraram, que ouviram e que cantaram as rapsodias sublimes de Homero errante, as belas cidades gregas, queridas dos deuses, banhadas pelos mares esos que viram passar as velas enfunadas e aventurosas dos argonautas, e de cuja branca espuma, fina como as rendas, suave como os veludos, se formou o corpo fresco e belo e vivo da Venus Anfitrite, as belas cidades gregas, desunidas e descuidadas, imersas nos requintes e na moleza da mais refinada civilização, céticas, epicuristas, sensuais, o verbo flamejante de Demóstenes, sóbrio, implacável de razão e de justiça. Impetuoso e ardente, chama a luta pela liberdade e pela independência, acoroçoando as energias abatidas, pregando a religião do dever cívico, da honra e da dedicação à pátria. Quando encheram as hostes do Macedônio ou abateram por fim a democracia helênica, a sua voz ressurge no desastre, mais vigorosa, mais ardente, mais sublime, encontrando na dor e na indignação a sua mais excelsa nota, e, por toda a Grécia, perante a vitória de Filipe, perante o domínio omnipotente de Alexandre, por todas as cidades, por todas as ilhas,
por todos os recantos do continente e por todos os ecos dos mares onde outrora ressoara a voz do rapsodo sublime, o verbo do orador. Ressoou também, sublimemente, resumindo a alma moribunda da Grécia, fazendo a liberdade da pétrea as exequias mais portentosas e dando ao espírito grego o mais assombroso epitáfio e único digno dos hexâmetros de Homero. É também nos áltamos períodos da República Romana, quando a velha, a bárbara cidade de Rômulo, a República Severa dos Cincinnatus e dos Catões, senhora do mundo, tendo levado as suas legiões vitoriosas de norte a sul, de oriente a ocidente, destruindo impérios, subjugando povos, escravizando reis, vencedora de Rhénable e de Cartago, opulenta, magnificente, faustosa, apoplética de riquezas e anêmica já de virtudes, quando os famintos, os brutos, os miseráveis, os nus se levantavam reclamando-o. Seu magro quinhão nos tesouros fabulosos dos crassos e dos lúculos, quando Sila havia já raivado em uma fúria de perseguições e de sangue, e Mário, desterrado, fora acabar nas solidões de Minturno, é então que a voz de Cícero, cheia de finura e de encantos, de uma subtil argúcia posta ao serviço de uma obra de justiça, rendilhada, fina, irresistível, ecoou pela primeira vez no fórum, encadeando nas suas graças a vingança impendente do dictador quando a liberdade romana, prestes a sucumbir perante as machinações da tirania, se defendia em uma luta derradeira, quando o espectro do cesarismo se erguia já ameaçadoramente, levado de roldão nos borbotões da anarquia plebéia, essa voz encantadora, para prolongar a existência da república agonizante, do fundo da sua alma, arranca no Capitólio a objurgatória mais veemente que os Enas do Lácio proclamam. É pela voz de Mirabeau que a revolução troveja, em um ciclone pavoroso de eloquência, destruindo, arrastando, subvertendo pelas suas bases seculares toda a sociedade velha. Nas suas frases torrentuosas, cheias, em catadupa, alargando-se em um estuário caudaloso de reclamações e de protestos, sente-se penetrar finalmente o povo em vagalhões escumantes na posse dos seus direitos, rotos os diques dos preconceitos e das castas. Não é um homem, não é um povo que fela, diz um poeta enorme, é um acontecimento. E quando a república periga, quando os conluios dos reis ameaçam de todas as partes as conquistas do direito, quando por todas as fronteiras da França o inimigo invade o território, numeroso e terrível, no meio da ansiedade pública, dominando os pavores, confortando os ânimos, levantando os corações, empolgando tudo, do alto da tribuna da convenção esse assombro, enérgico, heroico, sublime, Danton proclama e decreta a vitória, e dá à França, dá à República, dá à liberdade, o mais maravilhoso exercito que o mundo viu. É também, entre nós, depois que os combatentes pela rainha e pela carta depuseram as heróicas armas triunfantes, que aparece esse orador extraordinário, o artilheiro Senos Pérez Senos Reproche das linhas do Porto, que havia de levar aos mais altos timos, nunca depois ainda atingidos a glória da tribuna portuguesa. Eu não quero de forma alguma, meus senhores, apresentar-vos aqui a biografia desse varão notável, o mais ilustre de entre todos os vossos conterrâneos de todos os tempos,
aquele que tanto amou a sua terra natal que pode afountamente dizer-se que é a José Estevão que Aveiro deve ainda hoje a importância que logra entre as outras cidades do país. Trabalho escusado e impertinente seria esse, pois que a sua vida todos vós a conheceis, pois que os ecos das suas orações formidáveis ainda hoje soam aos ouvidos de todos vós, pugnando sempre pelo direito e pela justiça, pela liberdade e pelos princípios democráticos, combatendo incessantemente todos os privilégios e todas as opressões, constituindo-se o homem ligio, a sentinela sempre viva, sempre vigilante, sempre alerta das reclamações do povo contra as tentativas sempre incansáveis, pertinazes e incessantes dos inimigos da civilização, na sua obra de treva e de retrocesso. E assim era preciso que fosse, assim era preciso que ele se inspirasse nos grandes sentimentos coletivos, nas profundas catástrofes nacionais, nas justas e imprescritíveis reivindicações de todas as franquias populares para que a sua voz soasse tão alto e tão longínquamente que ainda hoje os nossos aplausos, os nossos entusiasmos, as nossas admirações a vão seguindo na sua ascensão luminosa e crescente aos páramos exos e sem termo da posteridade. Porque é preciso que se não esqueça, porque é preciso que fique mais uma vez bem gravado nos espíritos, que só são verdadeiramente extraordinários, que só tinham direito a merecer e a conquistar os sufrágios implacáveis e justiceiros do futuro, aqueles que aplicam desinteressadamente a sua inteligência, a sua palavra, a sua vontade e o seu coração à defesa de uma obra de bem e de verdade. Para receber as honras do pênfian da história necessário é que se tenha mergulhado fundamente, sem segundo sentido, lealmente, nas éguas sempre vivas e fecundas das aspirações populares, porque na benção dos disserdados, nos aplausos dos que labutam incessantemente de sol a sol, dos que sofrem, e dos que são esmagados sem justiça nas lutas implacáveis da existência que se vão constituindo as apoteoses do porvir. E justo é que assim seja, porque seria a verdade uma ficção, porque seria a moral a mais odiosa, a mais cínica, a mais repelente de todas as mistificações, se houvessem decisivamente de triunfar aqueles que tudo sacrificam ao sucesso efêmero de um dia e não os que, no culto sincero dos generosos princípios, acham no coração e na consciência a força que os anima a arrostar os embates da adversidade e as perseguições mesquinhas dos ódios desencadeados e vitoriosos. E José Estevão foi assim. Se incandescente foi a sua palavra, se vasta foi a sua inteligência, mais incandescente, mais vasto foi ainda o seu coração. É, desarte, a palavra sem igual que fez o libelo dos ambiciosos mesquinhos, dos pardos aventureiros que, inspirados nos conluios das camarilhas, apoiados na força tirânica e brutal das baionetas, protegidos pelos incensórios místicos das sacristias, servidos pelo oiro vil ilicitamente arrancado às necessidades e às misérias crescentes do pez, sempre entre nós conspiraram para, à sombra do manto regil, firmarem sobre o cadáver das regalias públicas o poderio de um trono que se diz de origem popular, aquela palavra que arrancou ousadamente a máscara a esse sofisma que se chama a carta, apodando-a justamente de mentira e acusando-a de não ter realizado nenhuma das condições do sistema representativo, o que nós hoje estamos vendo à saciedade,
aquela palavra tão prestigiosa e que tão nobremente condenou aquilo a que também chamava a tirania mansa exercida em nome da legalidade, que pedia a liberdade para o júri, a liberdade para a urna, a liberdade para a administração local, que queria a imprensa sem peias, e para os seus exageros, sujeita ao quando muito, a livre e desassombrada apreciação dos júris criminais, que sempre considerou como um sagrado direito o mais amplo uso da reunião e da associação, aquela palavra que sempre se rebelou contra todas as leis de exceção por perigosas, por iníquas, por levarem sob a capa da justiça os rancores mal disfarçados da vingança, que dizia que para sujeitar o pés ao jugo estrangeiro mister é primeiro subjugar-o com leis duras e anular a sua vontade nos negócios públicos, aquela palavra, tão nobre, tão alevantada, tão ardente, que é, só por si, o mais solene e veemente protesto contra os manejos audaciosos e impiedosos de aqueles que pretendem amordaçar a expressão da livre voz das tribunas populares, e que bastou para levar um momento de vencida às hostes coeça e triunfantes da reação clerical, aquela palavra, majestosa como os oceanos rugidores, que a rica, a poderosa, a insaciável Inglaterra castigou um dia, levantando a toda a altura a justiça do nosso direito contra a afronta que a sempre fiel aliada dos nossos reis tinha vilmente infligido à nossa bandeira, nos mares de África, acusando-a de acobertar a escravatura negra. Aquela palavra deu uma tão rasgada envergadura, deu uma cólera tão sublime, de uma tão tempestuosa indignação, que conseguiu vingar a honra da pátria, respondendo com os raios de Isaías às imposições iníquas e desonrosas das águias do Império. Francis, quando, partidas de Cherburgo, criminosas já de terem estrangulado a traição em uma emboscada nocturna às pétreas liberdades, vieram ao nosso Tejo, Minazes e Eragantes, confirmar a sua desonra, roubando-nos a sinistra barca negreira que os nossos marinheiros haviam aprehendido em incontestável e vergonhoso tráfico, aquela palavra imensa, tão vibrante, tão comovida, tão ousada, só podia com certeza, senhores, ser animada por uma alma leonina, só podia, com certeza, senhores, ser aquecida por um extraordinário coração. Mas o meu fito, vindo aqui, não foi, como já tive a honra de vos dizer, ensinar-vos o que foi o mais ilustre dos vossos conterrâneos e qual o grande papel que ele desempenhou nos recontros da liberdade, mas tão só fazer-vos notar bem nitidamente a responsabilidade histórica que a cidade de Aveiro assume neste momento, comemorando o nome de José Estevão. Comemorações de estas, ou são fictícias e caem de per si no ridículo e no desprezo do tempo, ou timam, como devem ter, a inspirá-las e a dirigi-las a algum superior e elevado pensamento. A meus olhos é significativo e solene o momento em que esta comemoração se faz. Quando há portugueses nos desterros de África e nas amarguras do exílio que ainda sofrem duramente as consequências de um corajoso e mal-sucedido impulso que os levou a romper as fronteiras da legalidade, a qual é muita vez a mordaça do direito, quando o pensamento é apenas tolerado e as liberdades públicas são consideradas como alto favor dos dirigentes, quando, olhando para a tribuna parlamentar, ela se vê deserta e chega mesmo a parecer que ela é morta, quando a reação clerical vai já ousadamente,
dispondo com espavento as suas forças à plena luz do sol, merecendo até os aplausos e as adesões oficiais, quando a Inglaterra nos enxovalha mais uma vez com o mais cínico desplante, quando a Alemanha entra também pelos nossos domínios descurados e Arre se estabelece, de eles aferrando um largo torrão nas suas garas rapaces, quando a França, rompendo com as suas tradições de cortesia, nos trata duramente e com o pungente desdém de credor poderoso para com devedores trapaceiros. Quando o Brasil, senhores, o Brasil que nós descobrimos, o Brasil a que tantas tradições de glória, de sangue, de afetividade e de interesses nos prendiam e prendem ainda, o Brasil, ferido na sua hospitalidade, afrontado no seu pundonor, expulsa sumariamente dos seus territórios a nossa bandeira, quando tantas calamidades e tantas vergonhas se sucedem incessantemente em um turbilhão mais vertiginoso que o dos mortos no Celebralito alemão, vir comemorar o nome de José Estevão implica fatalmente a indicação para se organizar quanto antes e com a energia das supremas crises o patriótico movimento que nos redima e arranque a esta apátia miserável em que vamos vegetando. E não se diga que somos um pequeno pez, fraco e exposto a sofrer sempre sem protesto os vexames das puldaruças nações, como disse José Estevão. Nas nações pequenas não se avalia a sua grandeza senão pela grandeza dos seus ministros, quanto mais pequenos são os seus estados, mais forçoso é que mais importantes, mais honestos, mais dignos sejam os homens que se encontram à frente dos seus negócios. É isto que se me oferece dizer agora que se evoca a memória do soldado da liberdade, do sublevado de Almeida, do combatente do Viso. E se isto assim não for, senhores, uma coisa só nos resta: morrer de ignomínia. Tratava-se de uma denúncia enviada ao Ministério da Guerra de que então era ministro o Ezenar Pimentel Pinto e que este comunicara ao Ministério da Marinha, cujo titular era Ferreira de Almeida. Quando o autor de este opúsculo, a esse tempo aspirante a facultativo do ultramar e aluno da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, se retirava do comando geral, foi chamado ao Ministério da Marinha, onde o chefe do gabinete do ministro, o falecido Sérgio de Souza, então capitão de mar e guerra, lhe comunicou, por ordem do mesmo ministro, aquele facto, mostrando-lhe a respectiva denúncia, cuja assinatura, cautelosamente e como era, aliás, do seu dever, lhe ocultou. Por essa ocasião felicitou-o também em seu nome pessoal e em nome do ministro pelas explicações dadas ao almirante Baptista de Andrade, acrescentando que o ministro não desejava de forma alguma que se supusesse ter partido dele a iniciativa do procedimento havido. E não partira, com efeito, como mais tarde o autor apurou. A denúncia fora enviada do Porto e o denunciante tinha esporas e galões de afiche do exército. Fiquemos por aqui, como castigo bastante, embora generoso, para o violão. 2 Os diários. Manuel de Arriaga e S. de Magalhães Lima. 3 O conselheiro J. Dias Ferreira. End of the Project Gutenberg e-book José Estevão update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed.
creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works.
See paragraph 1. Below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 if a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4,
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium,
you must return the median with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3
Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years,
Reproduced Distributed Project Gutenberg Trademark eBooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. José Estevão Eduardo de Souza José Estevão 15 anos depois de Full Project Gutenberg License 030405070819 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36